Oi gente, aqui é a Drica e esse vai ser o último vídeo do Veda. Eu queria muito ter feito certinho todos os vídeos do 1 ao 30 para fechar, mas teve um monte de circunstância aí e empecilhos durante o mês, não necessariamente empecilhos ruins, quer dizer, eu não sei se existem empecilhos bons, mas no sentido de coisas que aconteceram não foram necessariamente ruins, mas me impediram de fazer o Veda como eu gostaria de ter feito, né? Ontem eu tinha decidido, até tinha falado para vocês, através do post da comunidade aqui do canal, que é a minha forma assim mais rápida de me comunicar por vocês por enquanto. E eu tinha falado lá que eu ia postar no dia de hoje, dia 30 de abril, do Veda 25 ao Veda 30, com todos os exercícios restantes. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei em dúvida sobre dar 6 exercícios assim para vocês em um único vídeo. É claro, eu ia estender o prazo de participação na competição dos textos e tudo mais, mas eu decidi resumir todos os exercícios em um único. Eu vou dar um último exercício de escrita criativa aqui para vocês, para quem ainda quiser fazer. Se tivesse mais pessoas participando, tivesse mais agitado o concurso, talvez eu faria sim mais vídeos com mais exercícios. Mas como não é o caso, vou fazer um último exercício para fechar o mês, para a gente encerrar o ciclo do Veda e eu poder voltar à programação normal do canal, provavelmente um vídeo por semana. E aí depois do Veda eu já estava pensando assim em fazer vídeos do meu livro que eu tô escrevendo. Eu adiei a escrita dele justamente por causa do Veda. Eu ia voltar a escrever meu livro para tentar terminar esse ano em março, mas em março eu programei o Veda. Agora em abril eu realizei o Veda, que foi, né, uma coisa muito boa. Me senti muito feliz, ao mesmo tempo cansada, mas muito feliz. E antes de eu passar o último desafio para vocês, eu queria agradecer as pessoas que participaram, mandando os textos pelo formulário lá no site, que foi o Kaelon, que tá no top 1 do ranking, liderando, com textos muito lindos. Tem a Nana também, a minha amiga do coração, que eu tô com saudade de conversar já, mas eu tava tão pilhada esse mês que eu acabei não conversando com nenhum amigo meu. Teve a Cacau, a Nicole, a Tatá, a Letícia, a Jennifer, a Brenda e a Mariana. Caso eu tenha esquecido de alguém que mandou o texto até hoje, 30 de abril, peço desculpa, tá? Mas eu tomei bastante cuidado para inserir aqui todo mundo que participou com 1, 2, 3, 4, 13, 30 pontos que fizeram. Independente da quantidade de vezes que você participou, muito obrigada por fazer parte disso comigo. Quando eu criei o desafio, eu achei que ninguém ia querer, que que eu tava fazendo todo esse esforço e eu já tava meio que preparada para acabar me decepcionando, porque eu não sei, eu nunca fui uma líder de nenhum projeto, sabe? E ao mesmo tempo eu sabia que a proposta de escrever todos os dias exercícios que não necessariamente são fáceis ou abrir mão de um tempo que as pessoas têm, às vezes, de lazer, de descanso depois do trabalho para escrever, eu sei que não é uma coisa fácil e, portanto, que a proposta do meu desafio não era fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti assim, que eu deveria fazer isso, que eu deveria tentar, que se houvesse pessoas que iam participar competindo ou pessoas que iam fazer em suas casas sem nem me falar, também não importa. Se eu desse para as pessoas algum tipo de aconchego ou de vontade de escrever, sabe, criar uma sementinha feliz da escrita criativa nas pessoas, isso já para mim já é o suficiente. Mas mesmo assim, todo mundo que participou tem meu coração, muito obrigada, de verdade.
eu tô de TPM, aí eu me emociono e choro com qualquer coisa, mas é de felicidade, tá? É porque eu sou muito grata a todo mundo que ficou do meu lado, sabe? Que topou esse desafio junto comigo. Eu vou falar agora sobre o desafio, né? Eu vou dar um último desafio diário e um último desafio semanal para cumprir certinho essa divisão de desafios diários e desafios semanais que eu me comprometi, né, em dar. Os últimos 3 desafios eram desafios de revisão. Eu ia propor que uma pessoa trocasse com outra algum texto feito e que alguém escolhesse algum texto específico para revisar uma para outra e tudo mais. Mas então eu vou deixar de lado essa parte da revisão e vou fechar a semana em que a gente focou na criação de descrições através do mapa semântico. E vou escolher o último desafio da semana, que eu acho que seria o mais divertido, cujo tema é o tesouro do desafio, é a oportunidade. Eu dei esse tema porque às vezes a gente acha que a gente tem pouco para trabalhar, pouca criatividade, pouco tempo. Às vezes a gente acha que não tem um dom ou alguma coisa assim. E às vezes a gente só precisa começar com aquilo que a gente tem, mesmo que seja um desafio, sabe? Então, eu pensei em aplicar isso de uma forma divertida na escrita, aplicar essa ideia assim de a gente se estimular a nossa criatividade com algo que a gente não espera e não prevê. Então, o exercício seria sortear palavras aleatórias até conseguir fazer um mapa semântico improvisado e criar uma cena com essas palavras sorteadas. Para sortear as palavras, tem um site que é palavrasaleatorias.com e nesse site você consegue que a inteligência artificial ali sorteie palavras para você. E é isso, seria simplesmente assim fazer um exercício com palavras aleatórias e tentar criar uma cena a partir de um mapa semântico criado com essas palavras aleatórias. O que você pode fazer por exemplo, sortear 5 palavras aleatórias e tentar colocar todas essas 5 no texto. Ou você pode sortear uma palavra-chave aleatória e a partir dessa palavra-chave você cria um mapa semântico com coisas que têm a ver com essa palavra. A primeira opção eu acho mais difícil, mas também mais divertida. E a segunda opção eu acho que seria mais fácil e talvez sirva para você fazer um texto um pouco mais polido, não pensando tanto na diversão, mas no resultado final do seu texto. Sobre o desafio semanal, como eu não tinha dado nenhum desafio de escrita semanal, visando ali praticar essa habilidade de fazer um mapa semântico, o exercício vai ser nesse sentido. Você vai fazer um mapa semântico que tem a ver com o tema da sua história, do seu livro que você está criando, do seu projeto. Depois de fazer esse mapa semântico, você vai escrever uma sinopse, pensando já na parte comercial, no seu público-alvo, em como atrair o leitor para sua história e vai escrever essa sinopse do seu livro, tá? E é isso, gente. Para quem tá interessado aí somente no desafio, é isso, é o que eu tinha que falar. Eu sinto muito por não ter por não ter conseguido fazer todos os desafios. A gente acabou deixando a parte da revisão de fora, que eu acho que é uma parte muito importante. E para quem quiser, né, rever cada um dos textos que foram feitos, eu acho que a revisão é fundamental. Mas nesse caso não é estritamente necessário, porque não faz parte do nosso desafio. E também eu acho que para quem estava fazendo exercício diário, talvez não seja tão importante assim, porque no final o objetivo do desafio diário específico, não tanto do semanal, mas do diário,
era a gente se divertir, a gente praticar escrita, a gente ser criativo, se sentir criativo, né? Uma coisa mais descontraída. Eu queria fazer um vídeo diferente, contando um pouco mais sobre a minha experiência, os meus sentimentos fazendo esse desafio. Teve muita coisa que mudou dentro de mim, assim, que eu não esperava, sabe? Coisas em relação a encarar tudo isso como um trabalho, sabe? Porque, afinal de contas, eu sonho em trabalhar com escrita. Eu queria muito ser uma pessoa, assim, talvez conhecida por ter um clube de escrita e ajudar pessoas a escrever, a dar o primeiro passo, ou a entender como revisar melhor seus próprios textos, a entender melhor o seu próprio estilo, enfim, ser uma facilitadora da escrita criativa para as pessoas, sabe? Eu tenho esse sonho. E fazer os vídeos aqui no YouTube, eu comecei a fazer realmente para eu me incentivar a escrever meu livro. Mas criar vídeos para mim, hoje em dia, é quase como escrever, sabe? Eu só consigo dizer que eu sou apaixonada por isso também, tanto quanto sou apaixonada por escrever. E eu gostaria muito de encarar mais o YouTube como um trabalho, apesar de que eu não tenho recompensa financeira nenhuma ainda. Enfim, eu gostaria de falar um pouco mais sobre esse meu relacionamento com o YouTube, com a escrita, com vídeos, simplesmente para eu ter um lugar para desabafar, para ouvir a opinião das pessoas, enfim. Às vezes eu sinto que eu não consigo desabafar com outra pessoa e me expressar bem com outra pessoa, tanto quanto eu consigo falando com a câmera e pensando que alguém vai estar ali me ouvindo, sabe? Mas talvez eu faça esse vídeo quando eu não tiver de TPM. Pra eu não chorar. Tipo, só pra resumir o que eu tô sentindo é que é um pouco difícil pra mim entender, colocar lá na minha cabeça que às vezes no YouTube a quantidade vai ser mais importante que a qualidade dos vídeos. E isso me incomoda. Quando eu faço um vídeo, eu fico pensando assim, eu quero fazer uma obra de arte, eu quero que esse seja o melhor vídeo que eu já fiz. E cada vídeo eu penso desse jeito, sabe? Então, fazer o Veda é a mesma coisa que cortar um pouco esse pensamento aí meu, porque o Veda, ele me traz muitos inscritos e, nossa, eu sou muito grata por isso, porque eu sinto que daí eu tô sendo de alguma forma reconhecida pelo esforço que eu tô fazendo em postar com frequência, só que ao mesmo tempo eu não consigo fazer os vídeos caprichados que eu gosto de fazer, que é quase que uma terapia pra mim, sabe? Enfim, dilemas. Mas é isso, gente. Se eu me sentir ainda corajosa, eu faço um vídeo assim, me abrindo mais com vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado da jornada, de acompanhar o Veda. Eu nem acredito que eu tô finalizando, porque esse mês pareceu assim extremamente longo. Novamente obrigada a quem se inscreveu, a quem participou do desafio, a quem acompanhou, quem sempre dá o like aqui, quem vem ver, assistir os meus vídeos. Eu sou muito grata. Ai, não sei explicar, foi muito especial entrar em contato com vocês e eu me sentir mais próxima de vocês, lendo seus textos. Eu acho que ler o texto de alguém é uma das coisas mais íntimas que a gente pode fazer, porque acho que um texto ele revela, assim, coisas até inconscientes de cada pessoa. Enfim, foi muito maravilhoso, muito obrigada. Para ano que vem eu vou pensar. Eu vou pensar duas vezes se eu vou fazer em abril. Eu tô pensando em fazer em agosto Veda, porque eu não sei se Veda vale para todos os meses que começam com A, mas temos agosto, né? Porque foram muitos feriados, eu viajei, eu fui madrinha de casamento, teve tanta coisa, e aí talvez eu tenha que me planejar pra fazer esse tipo de coisa em um mês que eu vou ficar quietinha na minha casa, sabe? Pra eu dar conta
das coisas. E quem sabe, ao longo do ano, até chegar em agosto, eu deixo muitas coisas prontas, eu me planejo com calma. Mas é isso, gente. Obrigada mais uma vez, desculpa mais uma vez e até o próximo vídeo semana que vem. Tchau!